Esse Cruzeiro agora, Corinthians. Vamos falar do Flamengo, Flamengo campeão, Copa Flórida. É título? É pra... Acabou o cheirinho? É pra festa? Esse é um torneio, vou fazer um comentário antes da gente falar, que é o seguinte, tanto torcedores do Flamengo, isso pelas redes sociais, não é uma medida de todos, mas é uma temperaturazinha. Tanto os flamenguistas quanto os são paulinos estão sendo muito rigorosos, tanto na festa quanto na crítica. É um jogo de pré-temporada, né, com times ainda em formação, primeiros jogos. Eu acho que tá rolando um exagero. Vamos ver primeiro como é que foi o título do Flamengo? Vamos. Esse é o gol do Jean Lucas, garoto jovem. Primeiro gol dele como titular, 26º ou 27º jogo dele. O chute saiu meio mascado, mas tirou o goleirão da jogada, o Trapp. Passe do Rodinei e o toque dele. Olha a festa. Isso é muito Flamengo, né? Aliás, isso é uma característica bem marcante do jogo de hoje. A gente vê os laterais do Flamengo trabalhando muito por dentro. O René, o Rodinei, os jogadores que atuaram pelos lados do campo. E a alegria do menino, né? É Ele legal. vai pendurar a camisa num quadro. Falou que vai voltar em casa, né? Isso é muito Flamengo, essa festa toda. Vamos começar a ouvir, então, alguns personagens. Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho da festa, dos jogadores, torcedores. Tinha bastante flamenguista acompanhando o jogo lá em Orlando. Vamos começar ouvindo Abel Braga, o técnico do Flamengo. Vou te ser sincero, quem ganhou esse título aí foi o time da primeira parte, que não tinha coletivo, mas teve uma competitividade inacreditável. E, para surpresa minha, o time considerado titular, que tem um coletivo forte, não sei se por achar que tinha um jogador a mais e com um resultado favorável, a concentração foi muito baixa. Eu meti a boca neles, não penso que eu dei o parabéns, mas meti a boca neles. Não pode ser assim, você liquida o jogo, depois tu brinca, tu toca, tu faz o que quiser, ou então tu fura a bola, tu não dá chance ao adversário. Aqui, só um parênteses, até o Lino que me lembrou, uma vez eu falei no troca mesmo, era o Barbieri, o técnico flamenguista, aí um dirigente do Flamengo, não tá mais no clube, mandou uma mensagem. Não, o flamenguista é o gentílico de quem é do Flamengo, do bairro. Relativo ao Flamengo é rubro-negro. É rubro-negro. Agora, o Abel, que hoje é o técnico rubro-negro, é muito inteligente, né? Esse discurso dele, de que quem ganhou o jogo, ou ganhou o título, foi o time reserva, ele tá colocando todo mundo no jogo, que é o que o Felipão fez esse ano e deu muito certo, foi absolutamente vitorioso. O Felipão, o mérito do Felipão, entre outras coisas, foi convencer os jogadores do Palmeiras que não tinha reservas e titulares, que tinha dois times, um que jogava o Campeonato Brasileiro, outro que jogava as Copas. O Abel quer usar do mesmo expediente, até porque tudo indica que o Flamengo vai ter elenco para isso. O Flamengo está se reforçando cada vez mais, não para de contratar e deve ter dois times para jogar o Campeonato Brasileiro e para jogar as Copas. E aí você tem que motivar todo mundo. O Abel está motivando todo mundo. Acho que a ideia dele também é tirar os jogadores da zona de conforto, né? Sim. O time paga bem, paga muito, tem grana, é cotado para ser campeão de tudo, de repente entra nesse jogo de acomodação e isso é perigoso. O Abel vai dar soco na mesa a temporada inteira. E estimular a concorrência, né? O tempo todo, estimular a concorrência. 2 jogadores por posição. Olha só, se não prestar... Ele falou no jogo passado, o Uribe está começando na frente dos outros. O Uribe fez 2 gols no jogo passado. Ah, mas contratou o Gabigol. Mas o Uribe é que está jogando. Claro que o Gabigol vai ser titular. E tem o Dourado aí também na parada. E tem o Henrique Dourado também na parada. Essa administração não é fácil, porque se ele começar a criar... Uma coisa é você dividir brasileiro com Libertadores. Outra coisa é você ter um time do estadual e um time da Libertadores, ou do brasileiro, ou das outras coisas. Né? Brasileiro não vai bater com estadual. Mas quando você começa a dividir estadual e Libertadores, Copa do Brasil, e criar esse tipo de divisão... Fica mais claro quem é o... A distância fica maior. Né? Mas esse modelo vitorioso do Felipão vai ser o padrão da temporada, né? Todo mundo que puder fazer isso vai fazer. Vai ser o padrão, até porque o time que está na prateleira de cima, como o Flamengo, como o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, enfim, quem que a gente bota mais nesse Cruzeiro? Nesse pessoal aí? O Cruzeiro disputou um campeonato, o Cruzeiro virou para a Copa do Brasil ano passado, né? O Cruzeiro não quis disputar os 2 campeonatos, né? Esses times citados... o São Paulo também não quis, o São Paulo só ficou no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, os times que quiserem disputar os 2 campeonatos
e chegarem até o fim e vão jogar 80 jogos na temporada. O Grêmio, você botou aí. Aí não, Mas o Grêmio. Palmeiras não foi tão blocado no período. E é bom relatar que foi o período Filipão, não é uma temporada inteira. Isso foi administrado durante o ano de uma outra forma pelo Palmeiras. Mas num dado momento, o Dudu jogava nos dois times, o William de vez em quando aparecia num no outro. Você tinha a presença de vários jogadores mesclando. Eu não gosto dessa ideia de você ter um time para uma competição, outro time para o outro. Eu respeitaria ritmo de jogador, necessidades táticas, mesclaria um pouco mais, pensaria muito mais em conjunto por setor do que exatamente você misturar o tempo inteiro tudo. Mas eu prefiro a ideia do Renato, por exemplo, de mesclar um pouco mais. E o goleiro, se manteria o mesmo para tudo? Você teria um goleiro? Mas isso não impacta tanto, impacta mais no ritmo do goleiro, é mais uma questão de preparação do setor. Né? Você não impacta na questão tática, na estrutura de jogo do time, apesar de o goleiro ser importante participar. No caso do Flamengo, eu revezaria os dois. Agora, tem um aspecto importante nisso, né? É bom lembrar que o Abel chegou dizendo que considera, na avaliação do Abel, e é mais fácil falar depois que aconteceu, que houve um erro de estratégia do Flamengo em jogar todos os campeonatos com o mesmo time. O Flamengo fez isso. O Flamengo não abandonou nenhum campeonato e botou o que tinha de melhor, o time titular, para disputar todos os campeonatos. Mas é bom lembrar também que não é fácil essa administração, porque geralmente quem fica no banco de reservas fica de biquinho. Então, se o jogador se considerar, como o Nenê, por exemplo, no São Paulo perdeu a posição o ano passado e ficou de biquinho. Então é difícil você convencer o jogador que mesmo no banco de reservas ele continua sendo útil. Talvez seja mais fácil se você fizer como fez o Felipão, convencê-lo que uma vez por semana você vai jogar. Vai brincar, todo mundo vai brincar. Todo mundo vai brincar. Ganhando é uma beleza. Quando ganha é fácil. Quando ganha funciona bem. Lino, você usou uma analogia boa para falar do papel do Abel na administração do Flamengo? De casa? No caso, você não achou boa? Eu achei boa. Eu achei legal, mas é que é casa de criança que tem tudo, né? Casa de criança que tem tudo, você tem que de vez em quando tirar o brinquedo, você tem que de vez em quando esconder alguma coisa, dizer que vai doar para outras crianças, tal, para dar uma valorizada ali para a criança valorizar. O Abel vai ter que lidar com isso no dia a dia do Flamengo. Mas nesse nível de profissionais, aí se o cara tiver o mínimo de responsabilidade, ele entende o que está acontecendo e vai saber a hora de aproveitar espaço. A concorrência bem administrada faz super bem, né? É sutil isso, não existe fórmula do bolo, cara. Eu acho engraçado que a gente vai entrar 2019 com uma fórmula de bolo. Agora, time grande, time bom é aquele que tem dois, um para um campeonato, outro para outro campeonato. Quem que escreveu que isso é verdade? Não tem uma Eu não fórmula. acredito nisso, não Vamos tem. ouvir o Abel, então, falando sobre essa questão de administrar todos os reforços. O Gabriel fez um campeonato muito bom, né? Não é à toa que foi artilheiro. Eu acho que o Arrascaeta também agora já está certo. Então são dois jogadores de nível, que aumentem muito a qualidade que o grupo tem. Vamos ver aquilo que vai ser melhor para a equipe, né? Como os jogadores estão chegando de categoria, tem que brigar mesmo. Ninguém vai jogar por nome. O discurso dele nem poderia ser diferente. Agora, ele tem que mostrar isso na prática também, né? Não adianta ele falar isso e não mostrar na prática. Ele tem que botar... Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil você botar o Gabigol no banco de reservas. É muito difícil você botar o Arrascaeta no banco. É claro que o Abel Braga tem moral, tem currículo, tem peso. Mas não pelo nome deles, pelo investimento que foi feito. Claro, pelo investimento. Como é que você paga tudo isso que você está pagando para trazer o Arrascaeta, a maior contratação, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, para ficar no banco de reservas? Vai ter que jogar. É natural que jogue. Mas Claro. eu estou muito mais preocupado com as ideias do Abel e com a forma como ele deve conduzir o time dentro de campo. Que ideias ele tem para implantar para esse Flamengo? O Flamengo que a gente viu nessa Florida Cup não tem nada a ver com o Flamengo do Abel. Ele não deve ser cobrado com isso, com relação a isso. Se tivesse perdido, não seria cobrado. O Flamengo do Abel a gente ainda vai ver. Esse ainda tinha resquícios do Flamengo do ano passado. Era o Flamengo do segundo tempo que tocava a bola, mas não definia quase jogadas. É um Flamengo que, quando tem raça, faz diferença, foi o time do primeiro tempo. E algumas ideias que a gente vai ver do Abel mais à frente me preocupam um pouco, porque normalmente os times do Abel cruzam muito bola na área. Isso não é jogo para Gabigol.
Os times do Abel têm uma presença muito grande de laterais alçando bola para centroavante. O Flamengo não tem esse tipo de jogador. O Abel vai ter que ajustar muita coisa do jeito dele de jogar que a gente conhecia do Fluminense para esse novo Flamengo. Talvez não tenha ainda, né? Porque o Flamengo não fechou ainda o cofrinho. Tá no mercado ainda. Ainda fala mais. Vamos vamos ver a apresentação. O Flamengo postou agora nas redes sociais, coisa de meia hora atrás, um vídeo oficial da apresentação do Arrascaeta. Agora eu sou Mengão. Ronaldinho Gaúcho também se apresentou assim, né, em 2011. Agora eu sou Mengão. Agora eu sou Mengão é uma frase do Ronaldinho Gaúcho. É. O Abel sinalizou que vai jogar com 2 volantes, com 2 jogadores plantados e mais 2 pelos lados do campo, 2 jogadores de velocidade. O Diego hoje estava colado mais à frente como um meia ponta de lança, isso a gente falava muito tempo atrás, como um meia colado no centroavante. Se você pensar no esquema de 4-4-2, os 2 da frente seriam o Diego e mais um. Pode ser o Uribe. E aí a gente fica se perguntando, se for o Uribe, aonde vai jogar o Gabigol? O Gabigol vai ser um jogador de lado de campo, né? Para acompanhar a lateral, para jogar mais aberto. Faria o menos Gabigol gols, vai né? ser o centroavante. Eu não sei ou o Gabigol vai ser esse cara do Arrascaeta. Ele vai usar a camisa 9. Isso não significa que ele vai jogar como um camisa 9, mas ele vai usar a camisa 9. A presença dele exclui um outro jogador do lado dele. Ele gosta de jogar pelos lados do campo também. Esse 4-4, né? Essas 2 linhas de 4 com 2 jogadores à frente, elas vão ter nesses 2 jogadores da frente, um meia e um atacante de movimentação, 2 atacantes. Que modelo de jogo, que jeito de jogar o Abel vai ter? O Abel disse na entrevista coletiva da apresentação que ele quer jogar com 3 atacantes. Deu a entender, não significa isso, que ele jogaria com 2 pontas e um centroavante. Mas é o que você disse. O Gabriel não é o 9 para ficar com cruzamento nele, né? O Gabriel é mais de combinação de jogadas e tudo mais. Velocidade. Agora, eu acho que vai depender um pouco da definição do que o Thiago falou. Tem que esperar para ver o cofrinho, né? Porque se traz o Bruno Henrique do Santos, por exemplo, aí vai ter que jogar com o Bruno Henrique de um lado e o Vitinho do outro, provavelmente. E aí joga com 2 pontas puros. Quem fica no meio daí? 2 pontas. O Diego vai ficar, o Diego vai embora. Se o Diego ficar, joga Arrascaeta e Diego, jogam os 2. Não, do jeito que está, jogar Arrascaeta ou o Diego, porque ele vai fazer uma dupla de volantes ali. Ele vai ter o Cuéllar e o William Arão, né? E disso ele não vai abrir mão. Provavelmente vai botar à frente um meia para ter esses 2 pontas pelos lados, né? Esse meia vai fazer quase uma dupla de ataque mais à frente, porque ele vai ser o cara que vai colar em quem? No Uribe, no Gabigol. Fartura, né? Fartura. Tá falando o Diego tem contrato até o meio do ano. bom. Não sabemos ainda se o Diego platinado fica no Flamengo. Vamos ouvir uma palavrinha dele sobre essa indefinição a respeito do futuro do Diego no Flamengo. Sempre que nós colocamos essa camisa, nós estamos sendo avaliados, né? E levamos muito a sério isso. Durante a semana, tudo, nós estávamos levando muito a sério. Então, isso que é o importante, é começar e, quando vestir essa camisa, vencer. Foi o que nós fizemos contra 2 equipes de altíssimo nível. Nossa equipe correspondeu e eu fico muito feliz por isso. Continuo vivendo momentos inesquecíveis aqui, então, sem dúvida que, como eu falei da última vez, envolve o coração, envolve a emoção e tudo isso, sem dúvida nenhuma, que é levado em consideração. Então, espero aí em breve que a gente possa definir o melhor para todos. Tá aí, recebeu do Zico ali o troféu, levantou o capitão Diego, 10 e faixa, mas não sabe se fica. Tem proposta, inclusive, de Orlando ali. Mas é para definir logo, porque a temporada da MLS começa em março, ele precisa se apresentar para trabalhar logo, se for o caso, né? O campeonato carioca não acaba ali, a preparação para brasileiro começa logo em seguida, no meio disso tudo tem Libertadores, é definir já. Escola para as crianças. Contrato até a metade do ano, então ou define essa semana ou então enrosca tudo depois. Pelo que se sabe, a proposta é muito boa, a proposta do Orlando City. Proposta de um contrato longo. 3 anos. Para chegar lá, para mandar e prender, mandar soltar. Seria o cara do time. Seria o cara do time. Eu acho difícil ele ficar no Flamengo. E seria um projeto também a longo prazo para ele, para depois ele parar de jogar, ter uma marca, enfim, ter uma continuidade na carreira dele. Parece ser bem atrativo. Vamos ver dadas as circunstâncias também, né? A sombra que ele tem, o Arrascaeta, tudo isso.
tem a questão do goleiro, César e o Diego Alves. Vamos ouvir o César falando sobre Só problema ruim que o Flamengo tem. titularidade, banco ou um rodízio, quem sabe? Não tenho dúvida nenhuma de que ele vai tomar a decisão certa e pro melhor pro Flamengo, né? Eu fico muito feliz da gente poder estar bem. O Diego Alves fez uma excelente partida no início. Então tenho certeza de que vai ser um grande trabalho pra gente. E a decisão, sem dúvida, vai vir do treinador e o que ele fizer vai ser o melhor pra gente. Como tinha rubro-negro lá atrás, acompanhando o jogo, lá nos Estados Unidos, eu acho que vai ser o Diego Alves. Eu tenho uma opinião formada a respeito. Eu acho que goleiro é meio que um chavão no futebol, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que o goleiro é posição de confiança mesmo. Tem que jogar o melhor goleiro. O técnico tem que definir logo quem é o melhor e escala e acabou. Eu acho que não tem que ter concorrência na posição de goleiro. É claro que você tem que ter um reserva, porque afinal de contas, se um machucar, o outro tem que jogar. Mas eu acho que o goleiro reserva é goleiro reserva, entendeu? Tem que ficar ali bonitinho. Tanto é que o goleiro reserva não vai nem para aquecimento. Já reparou isso? É quase uma posição, né? Goleiro reserva fica ali e tal, e não sei o quê. O goleiro reserva não pode fazer sombra para o goleiro titular. O Diego Alves é melhor do que o César. Ele é muito melhor do que o César. Se o Diego Alves tem problema com o elenco, é chato, tem problema de relacionamento, etc., aí é um desafio para o Abel Braga resolver, né? Mas, do ponto de vista da qualidade do goleiro, eu não tenho dúvida que o Diego Alves é melhor. Não dá para ter dois goleiros do mesmo nível, então. Tem que ter um pouco melhor. Eu acho que não, do mesmo nível não. Até porque, se é do mesmo nível, o cara vai querer jogar. Tem que ser, o goleiro reserva tem que ser assim, ele não pode ser ruim ao ponto de que se precisar entrar vai comprometer o time, mas ele também não pode ser bom ao ponto de fazer frente pro titular. É uma medida ali. Se ele fosse melhor que o titular, ele seria titular, entendeu? Eu acho que você tem que ter 2 bons goleiros e um bom de vestiário. 3 aqui é demais. Assim, né? O terceiro administra mais, é amigo de todo mundo, mas o segundo goleiro eu acho que deve estimular o primeiro, deve ter uma concorrência legal. Acho que é do jogo, é do futebol, e o Flamengo tem 2 bons goleiros. Só que tudo começa a ser resolvido quando o Abel conversa com o Diego Alves. Quando o Abel chama ele, conversa, ele assume algum tipo de compromisso com ele, de que vai dar sequência, de que vai dar espaço, e isso aconteceu agora nesse retorno de temporada. O Abelão bancou. O Diego Alves é titular, isso não há dúvida nenhuma. Até porque, para ter o Diego Alves na reserva, talvez seja melhor negociar o Diego Alves. Porque aí, pela questão da personalidade, pela questão do tamanho do goleiro... Já tinha Al-Ittihad na jogada, já times europeus também, a bolinha dele está sempre em alguma caçapa. A permanência dele no Flamengo é uma sinalização de que ele vai ser o titular. Só que ele tem que fazer a parte dele. Por isso que o Abelão gosta de tirar os caras da zona de conforto. Botou o César para jogar também. A zaga do Flamengo, será que está completo já o elenco de zagueiros do Flamengo? Fala Abelão. Esperamos mais um zagueiro. Não sei quem vai ser, tá tudo muito complicado. Porque se você perguntar qual o treinador que não quer um Dedé, não quer um Kahneman, né? Hoje o Rodrigo acho que mostrou para muita gente, porque foi contratado. Muito à vontade, muita personalidade, muita confiança. Um jogador que corta as jogadas passando a bola. Foi excelente reforço. E fiquei feliz, tanto que foram os jogadores que eu não tive coragem de mexer. Eles estiveram tão bem no primeiro tempo, com um time desentrosado, que eu falei, não vou mexer nos zagueiros. Porque realmente ambos tiveram uma atuação impecável. Antes de ouvir vocês, Cereto e Lino, deixa eu mostrar 2 coisas. Uma, empresário do Miranda diz que não tem conversa mais, já está definido que o Miranda não vai mais conversar com o Flamengo. Houve um interesse, mas não foi para frente. Miranda fica na Europa. Ainda tem espaço no futebol europeu e quer ficar. Tem muito espaço, Miranda joga demais. Outra, Dedé fez uma declaração, dia do fico dele em Belo Horizonte. Tem aqui, dá pra gente ouvir, ele colocou nas redes sociais do Cruzeiro. Fala nação, passando aqui para agradecer as inúmeras mensagens maneiras que vocês me mandaram. É importante isso para mim. Meu foco tá total aqui no Cruzeiro. Se Deus quiser, vai ser mais um ano vitorioso e maravilhoso pra gente. Tamo junto. Tá aí. Legal isso, porque a boataria estava pesada demais. E agora, dá uma olhada. Os grandes zagueiros que estão no mercado assim, que estão em atividade, que poderiam interessar ao Flamengo, porque são esses zagueiros de primeiro time, que parece ser onde o Cruzeiro está mirando. O Flamengo, perdão, onde o Flamengo está mirando.
Dedé, Miranda, só lá em cima. Outros nomes, Jeromel, Kahneman, o Gil. Esses 4 os clubes não querem negociar. Jeromel, Kahneman, aí tinha o Gil, salário altíssimo. Esses são outros jogadores de valor muito alto. Marquinhos, Thiago Silva, Felipe, Pablo, o Balbuena. São jogadores caros, valorizados na Europa, não são jogadores que estão assim soltos no mercado, abertos a propostas ou que os clubes estão interessados em negociar. Ou seja, o Flamengo vai ter que baixar um tiquinho o sarrafo do zagueiro que quer trazer, se realmente quer trazer mais. Ou usar da criatividade para buscar um nome que a gente não está pensando nisso. Que a gente não está pensando, porque de fato esses últimos aí citados na Europa, esses caras aí o Flamengo não vai conseguir contratar. O Gil não sei, né? O Gil eu não sei. Ele está na China, mas um salário muito alto. Como é que seria a situação? O Kahneman, o Renato Gaúcho já deu entrevista, inclusive, para o jornal o Globo, há umas 2 semanas, dizendo que ó, o Flamengo está louco para contratar o Kahneman, mas a gente não abre mão do Kahneman, não vai liberar. Não sei até onde iria essa vontade do Grêmio de realmente... Porque a questão do Cruzeiro, me parece que houve ali um momento em que o Flamengo ficou desgastado com o Cruzeiro por causa do Arrascaeta, e que agora, se o Cruzeiro perder também o Dedé, fica numa situação complicada. No caso do Grêmio, eu não sei se o Flamengo, se aumentar a oferta, por exemplo, porque me parece que não é problema para o Flamengo aumentar a proposta, aumentar a oferta, né? Vai chegar uma hora que talvez seja muito difícil recusar. Pode ser, paga o valor da multa, né? Que é aquele valor cheio e aí... Mas no caso do Cruzeiro não dá, porque o valor da multa é 300 milhões de reais, aí não dá. Não. 330, né? Não sei como que seria no caso do Grêmio, qual é o valor da multa. Mas o do Dedé Grêmio. com essa daí acabou. Né? O Dedé acho que está descartado. Agora, o Flamengo precisa de mais um zagueiro? O Flamengo precisa de mais um zagueiro mesmo, porque o Juan até viajou, estava no banco, não tem condições ainda, vai fazer campeonato carioca, só vai acabar ali, o Flamengo vai precisar de um outro jogador, assim, não para compor. O Flamengo não está contratando jogador para compor, o Flamengo está contratando jogador para botar em campo e jogar. Bom, tem alguns bons nomes ali, mas agora a gente vai fazer a primeira parada aqui no Troca. Na volta tem muito mais futebol.